Há cerca de 2.800 anos, nas terras áridas e montanhosas do antigo reino de Israel, surgiu um homem que se tornaria um dos profetas mais poderosos e dramáticos de toda a história bíblica. Seu nome era Elias, que significa, Meu Deus é Javé, e sua vida seria uma montanha-russa espiritual de vitórias sobrenaturais e derrotas emocionais devastadoras. Elias não nasceu em uma família de sacerdotes ou nobres. Ele era um tisbita, da região de Gileade, uma área rústica e selvagem conhecida por produzir homens duros e resistentes. Não sabemos muito sobre sua infância ou família, mas sabemos que quando Deus o chamou, Israel estava vivendo seu momento mais sombrio espiritualmente. O rei de Israel naquela época era Acabe, um homem fraco que havia se casado com Jezabel, uma princesa fenícia que trouxe consigo a adoração ao deus Baal. Jezabel não apenas praticava sua religião pagã, ela estava sistematicamente eliminando os profetas do Deus verdadeiro, assassinando-os um por um. Altares a Baal foram erguidos por todo o país, e o povo de Israel, que deveria adorar apenas ao Deus de Abraão, estava mergulhando cada vez mais fundo na idolatria. Foi nesse contexto de apostasia nacional que Elias recebeu seu chamado. E que chamado! Ele deveria confrontar diretamente o rei mais poderoso da região e declarar que Deus traria um julgamento devastador sobre a terra. Não haveria chuva nem orvalho por anos, até que Elias mesmo dissesse a palavra. Imagine a coragem necessária. Elias não tinha exército, não tinha posição política, não tinha proteção. Era apenas um homem contra um sistema corrupto inteiro. Mas ele tinha algo que ninguém mais tinha: a presença e o poder do Deus vivo. O confronto inicial, 3 anos de seca. Elias marchou até o palácio real e declarou ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela minha palavra. A reação de Acabe deve ter sido de incredulidade e raiva. Quem era aquele camponês maltrapilho para fazer ameaças ao rei? Mas antes que Acabe pudesse prendê-lo ou matá-lo, Elias desapareceu. Deus o escondeu junto ao ribeiro de Querite, onde corvos, aves consideradas impuras, traziam pão e carne para ele 2 vezes por dia, e ele bebia da água do riacho. Os meses passaram, e a profecia de Elias começou a se cumprir de maneira aterrorizante. O céu, normalmente generoso com chuvas nas estações apropriadas, permaneceu implacavelmente azul. O sol batia sem misericórdia sobre a terra. Os campos começaram a secar, as colheitas murcharam, os animais começaram a morrer de sede. Primeiro foi uma inconveniência, depois se tornou preocupante. Finalmente, transformou-se em uma catástrofe nacional. Não era apenas uma seca comum, era um julgamento divino. E Acabe sabia exatamente quem havia profetizado aquilo: o profeta Elias, que agora estava desaparecido. Jezabel colocou um preço na cabeça de Elias. Soldados o procuravam por todo o reino. Mas Deus protegia seu profeta de maneiras sobrenaturais. Quando o ribeiro finalmente secou, Deus enviou Elias para a casa de uma viúva pobre na cidade de Sarepta, onde ele realizou milagres. A farinha da mulher e o azeite nunca se acabavam, e quando o filho dela morreu, Elias o ressuscitou. Mas enquanto Elias estava escondido, Israel estava morrendo. 3 anos se passaram. 3 anos sem uma gota de chuva. O país estava à beira do colapso completo. O desafio no Monte Carmelo, o maior show da terra no 3º ano da seca. Deus disse a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Elias obedeceu e mandou avisar o rei que queria encontrá-lo. Quando Acabe viu Elias, ele explodiu: É você, perturbador de Israel. A resposta de Elias foi devastadora: Não sou eu que tenho perturbado Israel, mas você e a família de seu pai, ao abandonarem os mandamentos do Senhor e seguirem os Baalins. Agora convoque todo o Israel para encontrar-me no Monte Carmelo, e traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe concordou, provavelmente porque via isso como uma oportunidade de finalmente capturar ou desacreditar Elias publicamente. Ele convocou todo o povo e os profetas pagãos para o Monte Carmelo, uma montanha imponente com vista para o mar Mediterrâneo. O que aconteceu a seguir foi o confronto mais dramático e espetacular registrado na Bíblia, um duelo espiritual que definiria o destino de uma nação inteira. Quando todos estavam reunidos, Elias subiu diante da multidão e gritou:
Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo permaneceu em silêncio. Eles estavam com medo, confusos, sem saber em quem acreditar. Então Elias propôs o desafio: eu sou o único profeta do Senhor que restou, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal escolham um para si, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo, esse é Deus. Todo o povo concordou. Boa ideia. A humilhação dos falsos profetas. Os profetas de Baal foram primeiro. Eles prepararam seu altar, colocaram o novilho sobre a lenha e começaram a invocar seu Deus. Ó Baal, responde-nos. Eles gritaram das 9 da manhã até o meio-dia. Nada aconteceu. Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Com certeza ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. A ironia era brutal e intencional. Elias estava publicamente ridicularizando não apenas os profetas, mas o próprio Baal. Os profetas entraram em frenesi, gritando cada vez mais alto, cortando-se com facas e lanças até o sangue escorrer, dançando em êxtase ao redor do altar. Isso continuou até a hora do sacrifício da tarde. Nenhum fogo caiu, nenhuma voz respondeu, nada. O silêncio dos céus era ensurdecedor. Finalmente, quando ficou claro que Baal não responderia, Elias chamou todo o povo. Aproximem-se de mim. Ele pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois cavou uma valeta ao redor do altar. Então ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E fez algo aparentemente insano: ordenou que derramassem água sobre o sacrifício. Não uma vez, mas 3 vezes. A água era preciosa demais durante aquela seca de 3 anos, mas Elias mandou encharcá-la completamente. A água escorria pelo altar e enchia a valeta ao redor. O fogo de Deus, a manifestação do poder. Quando tudo estava pronto, Elias se aproximou do altar e fez uma oração simples, mas poderosa. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que estás convertendo o coração deles de volta para ti. Então o fogo do Senhor caiu. Não foi um fogo comum. Foi uma chama sobrenatural que consumiu não apenas o sacrifício e a lenha, mas também as pedras do altar, o solo ao redor e até mesmo a água que estava na valeta. Foi uma demonstração absoluta e incontestável do poder de Deus. Quando o povo viu aquilo, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Era o momento supremo de triunfo de Elias. Ele havia enfrentado 450 profetas de Baal sozinho e havia vencido. Ele havia provado diante de toda a nação que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Era a vitória mais espetacular que qualquer profeta poderia sonhar. Mas Elias não parou ali. Ele ordenou que capturassem os profetas de Baal, e todos os 450 foram executados no vale de Quizon. Era justiça pelos profetas de Deus que Jezabel havia assassinado, e era a purificação da idolatria que havia infectado Israel. Depois, Elias subiu de volta ao Monte Carmelo, curvou-se até o chão com o rosto entre os joelhos, e orou pela chuva. Ele enviou seu servo para olhar em direção ao mar 6 vezes, e na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de homem subindo do mar. Elias soube que a chuva estava vindo. Ele disse a Acabe para correr para o palácio antes que a chuva o alcançasse. E então, em um momento de poder sobrenatural, Elias correu à frente da carruagem de Acabe por cerca de 27 quilômetros até Jezreel. O poder de Deus estava sobre ele de tal forma que ele superou cavalos em velocidade. A queda surpreendente. A ameaça de Jezabel. Elias estava no topo do mundo. Ele havia derrotado 450 profetas pagãos, havia visto o fogo de Deus cair dos céus, havia corrido sobrenaturalmente diante do rei,
e a chuva havia finalmente voltado à terra. Se houvesse um momento para sentir-se invencível, era aquele. Mas quando Acabe contou a Jezabel tudo o que havia acontecido, especialmente sobre a execução dos profetas de Baal, a rainha ficou furiosa. Ela enviou um mensageiro a Elias com um recado terrível: que os deuses me castiguem severamente se amanhã a esta hora eu não fizer com você o que você fez com eles. Era apenas uma ameaça, uma mensagem verbal. Depois de tudo o que Elias havia experimentado, depois de ver o fogo cair do céu, depois de testemunhar milagres sobrenaturais, uma simples ameaça de uma mulher não deveria assustá-lo. Mas assustou. A reação de Elias foi completamente inesperada. Ele fugiu. Não apenas saiu da cidade, ele correu para salvar sua vida. Ele viajou para o sul, atravessando todo o reino de Judá até chegar a Berseba, no extremo sul. E mesmo ali, ainda não se sentiu seguro. Ele deixou seu servo e continuou sozinho para o deserto. O que aconteceu? Como o profeta que havia enfrentado corajosamente um rei, uma rainha má e 450 profetas pagãos de repente se tornou um fugitivo aterrorizado. O desespero no deserto. O pedido de morte. Elias caminhou por um dia inteiro no deserto até finalmente sentar-se debaixo de uma árvore. E então, exausto, desesperado e completamente quebrado, ele fez uma oração que chocaria qualquer leitor da Bíblia. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. O grande profeta de fogo estava pedindo para morrer. Pense na ironia devastadora disso. Menos de 24 horas antes, Elias havia testemunhado o maior milagre de sua vida. Ele estava no pico absoluto de sua missão profética. E agora ele estava debaixo de uma árvore no deserto, tão deprimido que queria morrer. Não era medo físico apenas. Era exaustão mental, emocional e espiritual. Elias havia carregado o peso de toda uma nação em seus ombros. Ele havia sido o único profeta de Deus quando todos os outros foram mortos. Ele havia jejuado, orado, se escondido, confrontado reis, realizado milagres, e suportado 3 anos de tensão extrema. E agora, quando finalmente parecia que as coisas haviam mudado, quando ele deveria estar celebrando, Jezabel lançou uma ameaça e tudo desmoronou. Elias percebeu que nada havia realmente mudado. Acabe ainda era rei. Jezabel ainda tinha poder. O povo que gritou, "O Senhor é Deus", no Monte Carmelo provavelmente voltaria aos seus velhos hábitos. Toda aquela demonstração espetacular de poder parecia não ter feito diferença permanente. Elias estava enfrentando algo que hoje reconheceríamos como depressão clínica e esgotamento. Ele se deitou debaixo da árvore e dormiu, esperando não acordar mais. O cuidado divino. Deus não abandona seus servos, mas Deus não havia terminado com Elias. Um anjo tocou no profeta dormindo e disse: "Levante-se e coma." Quando Elias olhou, havia uma torta assada sobre brasas quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo voltou uma segunda vez, tocou novamente e disse: "Levante-se e coma, pois a viagem será longa demais para você." Note a ternura de Deus aqui. Ele não repreendeu Elias por sua fraqueza. Não o acusou de covardia ou falta de fé. Em vez disso, Deus cuidou das necessidades físicas básicas de Elias: comida, água e descanso. Às vezes, nossos problemas espirituais têm raízes físicas. Elias estava exausto, desnutrido e traumatizado. Fortalecido por aquela comida, Elias viajou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, também chamado de Sinai, a mesma montanha onde Moisés havia encontrado Deus séculos antes. Lá ele encontrou uma caverna e passou a noite. O encontro na montanha. A voz suave enquanto Elias estava na caverna, a palavra do Senhor veio a ele: "O que você está fazendo aqui, Elias?" A resposta de Elias revelou a profundidade de sua dor e solidão: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que restou, e agora estão procurando matar-me também." Elias se sentia completamente sozinho, abandonado e fracassado. Em sua mente, todo o seu trabalho havia sido inútil. Então Deus disse: "Saia e fique na montanha, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar."
O que aconteceu a seguir foi uma das experiências mais profundas e misteriosas de toda a Escritura. Primeiro veio um vento fortíssimo que despedaçava os montes e quebrava as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Alguns traduzem como um sussurro suave, ou um silêncio sussurrante. Quando Elias ouviu aquela voz suave, ele cobriu o rosto com o manto e ficou à entrada da caverna. Era como se Deus estivesse dizendo: Elias, você testemunhou meu poder no Monte Carmelo, o fogo, o espetáculo, a demonstração dramática. Mas eu também estou aqui, na quietude, no sussurro, nos momentos calmos e suaves. Deus fez novamente a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias deu exatamente a mesma resposta, palavra por palavra. Ele ainda estava preso em seu desespero, ainda se sentindo sozinho e fracassado. A correção gentil: você não está sozinho. A resposta de Deus foi transformadora. Primeiro, ele deu a Elias novas missões específicas: ungir novos reis e um novo profeta que o sucederia, Eliseu. Ter trabalho a fazer, ter propósito, é muitas vezes parte da cura para a depressão. Mas então Deus disse algo que deve ter sido como água fresca para a alma ressecada de Elias: contudo, preservei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e todas as bocas que não o beijaram. Elias não estava sozinho, havia 7.000 pessoas fiéis que ele nem conhecia. Sua percepção de abandono total era falsa. Deus havia preservado um remanescente fiel, mesmo quando Elias pensava que era o único. Isso nos ensina algo crucial sobre depressão e desespero. Nossas percepções quando estamos no fundo do poço raramente são precisas. Elias acreditava que estava sozinho, que havia fracassado, que nada havia mudado. Mas ele estava errado em todas essas coisas. O recomeço: encontrando Eliseu obedecendo a Deus, Elias deixou a montanha e foi procurar Eliseu, que seria seu sucessor. Ele encontrou o jovem arando um campo com 12 juntas de bois. Elias passou por ele e jogou seu manto sobre Eliseu, um gesto simbólico de transferência de chamado e autoridade. Eliseu entendeu imediatamente o que aquilo significava. Ele matou os bois, usou a madeira do arado para fazer fogo, cozinhou a carne e a deu ao povo. Era uma forma dramática de dizer: estou queimando minhas pontes. Não há volta. Minha velha vida acabou. A partir daquele dia, Eliseu se tornou o ajudante e discípulo de Elias. E algo começou a mudar no velho profeta. Ter um companheiro, um sucessor, alguém com quem compartilhar o fardo, isso fez diferença. Elias continuou seu ministério profético por mais alguns anos. Ele confrontou Acabe novamente quando o rei assassinou um homem inocente chamado Nabote para roubar sua vinha. Ele profetizou a morte violenta de Acabe e Jezabel, profecias que se cumpriram exatamente como ele disse. O legado redentor, a carruagem de fogo. Quando finalmente chegou o tempo de Elias partir deste mundo, Deus não permitiu que ele morresse de forma comum. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos, conversando, de repente apareceu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu tudo e gritou: Meu pai! Meu pai! Carruagem e cavalaria de Israel! O manto de Elias caiu, e Eliseu o pegou, recebendo uma porção dobrada do Espírito que havia estado sobre seu mestre. Elias foi um dos únicos 2 homens na Bíblia que não experimentaram a morte, o outro foi Enoque. Ele foi levado diretamente para a presença de Deus, uma honra extraordinária que mostrava o quanto Deus o valorizava. Mais de 900 anos depois, quando Jesus subiu a um monte e foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, 2 figuras apareceram conversando com ele, Moisés e Elias. De todos os profetas do Antigo Testamento, esses 2 foram escolhidos para estar presentes naquele momento crucial. A mensagem profunda. O que aprendemos com Elias? A história de Elias é uma das mais humanas e honestas de toda a Bíblia. Ela nos ensina lições profundas sobre força, fraqueza, sucesso, fracasso, fé e depressão. Primeiro, força espiritual não é imunidade ao esgotamento emocional. Elias fez milagres extraordinários, viu o fogo de Deus cair do céu,
ressuscitou mortos, e ainda assim acabou debaixo de uma árvore querendo morrer. Ser usado poderosamente por Deus não significa que você é invulnerável a problemas mentais e emocionais. Muitos cristãos hoje se sentem culpados quando experimentam depressão, ansiedade ou exaustão. Eles pensam: se eu tivesse fé suficiente, não me sentiria assim. Mas Elias prova que isso é falso. Você pode ter fé gigante e ainda assim lutar com problemas emocionais. Segundo, vitórias espirituais nem sempre trazem resultados imediatos e duradouros. Elias esperava que após o Monte Carmelo, tudo mudaria. Mas Jezabel continuou no poder, Acabe continuou sendo rei fraco, e o povo provavelmente voltou aos seus velhos hábitos. Às vezes trabalhamos duro, vemos Deus agir poderosamente, e ainda assim as circunstâncias externas não mudam da forma que esperávamos. Isso não significa que nosso trabalho foi inútil. Significa que os propósitos de Deus se desenrolam em escalas de tempo que não controlamos. Aqueles 7.000 fiéis que Deus preservou foram semente que eventualmente levou à restauração de Israel. Terceiro, Deus é gentil com nossos momentos de fraqueza. Quando Elias fugiu e pediu para morrer, Deus não o rejeitou, não o condenou, não o substituiu imediatamente. Em vez disso, Deus providenciou comida, água, descanso e um novo senso de propósito. Deus tratou Elias com a ternura de um pai cuidando de um filho ferido. Muitos de nós somos muito mais duros conosco mesmos do que Deus é. Quando falhamos, quando entramos em colapso, quando não conseguimos continuar, nos condenamos impiedosamente. Mas a resposta de Deus para Elias sugere que ele entende nossas limitações humanas melhor do que nós mesmos. Quarto, percepção e realidade são coisas diferentes. Elias acreditava que estava completamente sozinho, que era o único fiel que restava. Mas havia 7.000 outros que ele não conhecia. Nossa visão quando estamos deprimidos ou desesperados é distorcida. Vemos fracasso onde há progresso, vemos solidão onde há comunidade, vemos fim onde há recomeço. É por isso que precisamos de comunidade, de amigos, de pessoas que possam nos lembrar da verdade quando nossa própria perspectiva está corrompida pela dor. Quinto, Deus se revela tanto no espetacular quanto no sussurro. O fogo do Monte Carmelo foi real e necessário. Mas o sussurro suave no Horebe foi igualmente uma revelação de Deus. Às vezes precisamos das grandes demonstrações de poder. Outras vezes, o que realmente precisamos é da presença quieta e gentil de Deus nos momentos calmos. Nossa cultura cristã às vezes valoriza demais o dramático, o espetacular, os grandes milagres públicos. Mas alguns dos encontros mais transformadores com Deus acontecem em cavernas silenciosas, em momentos de quietude, quando estamos quebrados e vulneráveis. Aplicação contemporânea. Elias e nós quantos, Elias, existem hoje? Quantos pastores, líderes, missionários, pais e mães que fizeram coisas incríveis para Deus, mas agora estão exaustos, queimados, prontos para desistir? Quantos experimentaram grandes vitórias espirituais apenas para depois enfrentar uma crise de fé devastadora? A história de Elias nos dá permissão para ser humanos. Podemos ser poderosos na fé e ainda assim fracos na carne. Podemos fazer grandes coisas para Deus e ainda assim precisar de ajuda, de descanso, de cuidado. A história também nos ensina que o fim de um capítulo não é o fim da história. Elias pensou que sua vida havia acabado debaixo daquela árvore. Mas Deus tinha mais trabalho para ele fazer, mais pessoas para ele influenciar, e uma saída espetacular do mundo que ninguém poderia ter imaginado. Se você está lendo isso e se identifica mais com o Elias debaixo da árvore do que com o Elias no Monte Carmelo, saiba que sua história não acabou. Deus não terminou com você. Há comida providenciada para sua jornada, há propósito ainda esperando para ser descoberto, e há pessoas que você nem conhece que estão contando com você, mesmo que você não saiba disso. A redenção do profeta de fogo, a saga de Elias é, em última análise, uma história de redenção. Não no sentido tradicional de um pecador sendo salvo do pecado, mas no sentido de um servo esgotado sendo restaurado ao propósito, um guerreiro cansado recebendo nova força, uma alma quebrada sendo cuidadosamente remontada pelas mãos gentis de Deus. Elias não foi perfeito. Ele teve momentos de coragem incrível e momentos de medo paralisante. Ele viu milagres e entrou em depressão. Ele enfrentou reis e fugiu de rainhas.
Ele foi usado poderosamente e depois se sentiu completamente inútil. Em outras palavras, ele foi profundamente, completamente humano. E talvez seja exatamente por isso que sua história ressoa tão forte através dos séculos. Porque em Elias vemos não apenas um herói distante e inalcançável, mas um reflexo de nossas próprias lutas. Vemos que é possível ser usado por Deus e ainda assim lutar com dúvidas. É possível testemunhar milagres e ainda assim enfrentar desespero. É possível ser escolhido para grandes propósitos e ainda assim querer desistir. Mas a história de Elias também nos mostra que Deus não desiste de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. Que há comida para a jornada, mesmo quando achamos que não podemos dar mais um passo. Que há uma voz suave chamando nosso nome, mesmo quando o vento, o terremoto e o fogo não conseguem nos alcançar. O profeta de fogo que quase foi consumido pela própria chama eventualmente subiu ao céu numa carruagem de fogo, uma redenção completa e espetacular. Sua história nos lembra que nossos momentos mais baixos não definem nosso destino final, e que o Deus que envia fogo do céu também sussurra gentilmente nas cavernas de nossa alma.